Casa Branca quer tornar exame de cidadania mais difícil e limitar naturalizações. O governo norte-americano diz que não pretende enviar representantes ao encontro do clima da ONU no Brasil. Trump assina memorando de taxas ao Brasil, flexibilizando a medida para diversos produtos. Alerta de tsunami agita a costa oeste e ilha do Havaí após terremoto na Rússia. E levantamento mostra que clima extremo já deslocou 50 milhões de pessoas que são consideradas imigrantes climáticos. Olá, está começando agora o Jornal Américas no Ar. Olá! Imigrantes com green card devem prestar atenção. O Departamento de Segurança está exigindo que as pessoas que têm residência permanente andem com o documento original na carteira. É que a partir de agora, quem não fizer isso e for parado por um policial ou agente de imigração pode ser multado e até ser levado preso. A Giovana Locatelli tem todas as informações. O alerta foi divulgado nas plataformas digitais do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A orientação é que todos os imigrantes devem carregar consigo o Green Card para comprovar seu status imigratório legal. Quem for parado por agente de imigração ou até a polícia comum e não tiver com o documento pode ser multado e até preso. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos está aplicando esta lei com mais rigor, em acordo com a política migratória do governo Trump. A ideia é afunilar o cerco contra imigrantes em status irregular e, assim, aumentar as detenções e deportações. O departamento alerta que somente a carteira de motorista ou o Real ID não são mais suficientes para comprovar o status migratório. Quem estiver em processo migratório também deve levar consigo um documento que comprove a sua situação legal. A lei exige que esses documentos sejam originais, não cópias, e devem ser apresentados com a identificação comum, como a driver license, por exemplo. O descumprimento dessa medida pode resultar em várias infrações. Especialistas recomendam consultar um advogado de imigração sobre as leis e regulamentos vigentes no país. A legislação, no Código de Imigração, o INA, cláusula 264, parágrafo E, realmente fala e obriga que todo residente permanente legal, ou seja, aquele que tem o Green Card, deve carregar o original consigo para eventual identificação. Então, o ideal é que realmente você siga a lei, mas é bom você ter uma cópia, ter fotos de reserva na sua casa, caso você precise depois pedir uma segunda via. O governo norte-americano anunciou que está planejando endurecer o exame para a cidadania. A medida é uma retomada das políticas mais rigorosas do primeiro mandato de Donald Trump e pode limitar as naturalizações no país. O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos, o USCIS, anunciou que pretende tornar o exame de naturalização mais difícil. A Casa Branca afirma que o teste atual é fácil demais, permitindo que os candidatos memorizem as respostas sem compreender de fato os valores do país e, por isso, quer aumentar o rigor. A proposta do governo é retomar o modelo de 2020 do primeiro mandato de Trump, que exigia que das 20 perguntas do exame, os candidatos acertassem pelo menos 12. Hoje são necessárias apenas 6 respostas certas. A medida integra uma política migratória mais restritiva, que também prevê mudanças no sistema de vistos H-1B, priorizando empresas que oferecem salários mais altos. Segundo a administração republicana, o novo formato vai garantir um conhecimento mais profundo da história e dos princípios dos Estados Unidos, além de exigir um compromisso real com o país. Já os críticos alertam: a mudança pode dificultar o acesso à cidadania para milhares de imigrantes, especialmente os que têm menos recursos ou domínio do inglês. Durante o primeiro mandato de Trump, uma das ordens relacionadas à imigração foi, sem sombra de dúvidas, dificultar o acesso a benefícios imigratórios, dentre eles, inclusive, o acesso à cidadania. Uma das peculiaridades desse segundo mandato do governo Trump é que há, sim, uma diretiva que vem do governo federal de incentivar ou até mesmo de bloquear o acesso a benefícios imigratórios para aqueles que não demonstram fluência no inglês. Então, o objetivo em dificultar o teste não é só
criar um ambiente de legalidade no país, mas é de eliminar indivíduos que têm dificuldade no aprendizado do idioma, vistos pelo aumento no número de perguntas que serão apresentadas no processo de cidadania. E é por isso que é tão importante iniciar casos imigratórios o quanto antes, porque as leis que se encontram disponíveis hoje podem passar por modificações radicais no futuro. Então é melhor prevenir do que remediar. Mais detalhes estão sendo revelados sobre o plano do governo Trump para acabar com a cidadania por direito de nascimento. Documentos revelam que a medida polêmica pode dar ainda mais dor de cabeça aos pais de recém-nascidos que terão que comprovar a situação migratória logo após o parto. No mês passado, uma decisão da Suprema Corte permitiu que o governo seguisse com seus planos para acabar com a cidadania por direito de nascença. E se isso realmente acontecer, a lei centenária que reconhece como cidadão qualquer pessoa que nasce no território norte-americano será alterada. E isso vai dar aos pais mais dor de cabeça. Documentos da Casa Branca mostram que logo que a medida entrar em vigor, todos os pais de recém-nascidos, incluindo os cidadãos norte-americanos, serão obrigados a seguir por mais procedimentos para verificar seus status de imigração antes de obter um passaporte norte-americano ou o número do seguro social para seus filhos. A ideia é dificultar fraudes e fechar o cerco contra quem tem status irregular ou temporário. A ordem executiva assinada pelo presidente Trump para mudar a lei já foi assinada em janeiro, mas está suspensa por decisão judicial. O republicano diz que quando o imbróglio se resolver, não vai emitir documentos reconhecendo a cidadania dos Estados Unidos para crianças nascidas aqui, cujos pais têm status temporário ou irregular. A seguir, o governo norte-americano diz que não pretende enviar representantes ao encontro do clima da ONU no Brasil. E Trump assina memorando de taxas ao Brasil, flexibilizando a medida para diversos produtos. Américas no ar. Oferecimento Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Envios BR. Solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Ruth, repete comigo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa seu like. E faz um comentário. Entendeu? Faz você também. A Casa Branca anunciou hoje que não planeja ter uma presença oficial na COP30, a cúpula do clima anual da ONU, que vai começar no Brasil em novembro. Desde que foi eleito, Trump demitiu todos os seus negociadores climáticos e eliminou o escritório de mudanças globais do Departamento de Estado. Com esse esvaziamento da pauta climática, mesmo os legisladores do Capitólio, que costumam participar das cúpulas das Nações Unidas, não conseguiram obter credenciamento para o evento em Belém. A expectativa é que a COP30 seja uma cúpula histórica que vai definir a agenda climática global para os próximos 10 anos. Especialistas alertam que a ausência dos Estados Unidos nessas negociações pode prejudicar as ambições climáticas de outras nações e dar uma vantagem geopolítica à China. E também hoje o presidente Donald Trump oficializou o tarifaço contra o Brasil. O decreto cita uma perseguição a Bolsonaro, censura a empresas dos Estados Unidos e a ameaça à liberdade de expressão como os motivos para a imposição das tarifas. Os impostos diminuíram para 40%, o que junto com os 10% que já estão em vigor tem uma somatória final de 50%. O documento embasa a ordem executiva já assinada por Trump sobre o tarifaço e cria algumas exceções. Trump aliviou, por exemplo, o lado de setores essenciais para a economia norte-americana, como alimentos, suco de laranja, combustíveis, peças de aviões, metais e veículos. O tarifaço também teve prazo de início estendido e começa a valer em 6 de agosto. O secretário do Tesouro brasileiro, Rogério Ceron, afirmou que as exceções são um sinal positivo, mas disse que a economia brasileira ainda deve sofrer danos. Ele lamentou a falta de vontade de Trump em negociar.
Trump assinou a Lei de Emergência Econômica Internacional para classificar o Brasil como uma ameaça incomum e extraordinária para justificar sua medida. A Casa Branca disse que segue alinhada com a doutrina America First, que prioriza interesses norte-americanos acima das relações multilaterais. E no começo da tarde de hoje, o Departamento de Estado norte-americano emitiu sanções ao ministro brasileiro Alexandre de Moraes. Pois é, olha, enquanto isso, a delegação de senadores do Brasil realizou uma última rodada de conversas lá na capital Washington para tentar reverter a sobretaxa que está prevista contra o nosso país. O ministro Alexandre de Moraes foi incluído em uma lista de bloqueios do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. O governo americano usou como base legal a Lei Magnitsky, criada para punir estrangeiros envolvidos em corrupção de graves violações dos direitos humanos. A justificativa do Departamento do Tesouro cita o ex-presidente Jair Bolsonaro e diz que Moraes tem usado sua posição para autorizar detenções preventivas arbitrárias e suprimir a liberdade de expressão. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou ainda que Moraes assumiu para si o papel de juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas dos Estados Unidos no Brasil. Um grupo de senadores brasileiros realizou uma coletiva na Embaixada Brasileira para marcar o fim de uma viagem que teve como objetivo estabelecer uma ponte com parlamentares e empresários americanos. De acordo com os legisladores do Brasil, uma das maiores preocupações dos senadores americanos é com a importação brasileira de petróleo e fertilizantes da Rússia. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, hospitais de Gaza anunciaram a morte de mais 7 pessoas por fome e desnutrição, incluindo crianças. Em Israel, o possível reconhecimento do Estado palestino pelo Reino Unido foi alvo de críticas. As últimas informações da guerra você acompanha agora com Vitor Larregina. Familiares dos reféns do Hamas afirmam que o reconhecimento do Estado da Palestina pelo Reino Unido premia o terrorismo. Segundo o grupo que representa as famílias, o sequestro de pessoas não deveria servir como fundação de um Estado. A britânica Emily Damari, que ficou quase 500 dias no cativeiro do Hamas, protestou contra o premier Keir Starmer, dizendo que a medida não traz nenhuma solução e prolonga o conflito. Segundo a imprensa israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um ultimato ao Hamas. Se o grupo terrorista não concordar com a proposta de cessar-fogo e libertação dos reféns, Israel vai começar a anexar partes da faixa de Gaza. O governo israelense pediu que mais países ajudem no programa de entrega de ajuda humanitária por aviões, que começou no último sábado. Nesta quarta-feira, 32 caixas foram lançadas na região em uma parceria de Israel com Jordânia, Egito e Emirados Árabes Unidos. Na fronteira com o Egito, dezenas de caminhões com toneladas de comida entraram no território palestino pelo 4º dia seguido. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, você vai conhecer a história de um bebê de Iowa que se tornou o mais prematuro do mundo a sobreviver. E especialistas falam sobre a importância de retomar a rotina de sono das crianças após o período de férias. O governo dos Estados Unidos decidiu que vai destruir um investimento milionário em ajuda humanitária da agência USAID. São remédios contraceptivos avaliados em quase 10 milhões de dólares, tudo comprado com dinheiro dos contribuintes daqui do país. A Casa Branca disse preferir destruir os medicamentos em vez de enviar para o destino de sempre, que são de mulheres de diversos países pobres que só recebem os contraceptivos através de ajuda humanitária. O material, que está prestes a ser destruído, está armazenado em um depósito na Bélgica. O Departamento de Estado diz que o plano é incinerar tudo em breve, como resultado do desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. A oposição ao governo diz que a destruição dos suprimentos, que incluem DIUs de cobre e injeções anticoncepcionais, vai rasgar 10 milhões de dólares do investimento já feito e ainda vai custar 167 mil dólares aos cofres públicos. Autoridades da Bélgica estão tentando encontrar uma forma de salvar o estoque, mas a Casa Branca já recusou ofertas de ONGs que queriam pagar pelo envio dos itens. Um estudo recente da revista médica The Lancet alerta que o fim da USAID pode causar mais de 14 milhões de mortes no mundo até o final da década. Agora a gente fala sobre o nascimento de um bebê no estado de Iowa.
pequeno Nash é visto como um milagre da vida, porque nasceu com apenas 21 semanas. E mesmo vindo ao mundo da metade do período de gestação, ele sobreviveu e recebeu alta hospitalar após 189 dias de internação. Molly e Randall perderam uma bebê em 2023. E quando engravidaram de novo no ano passado, não imaginavam que a vida do pequeno Nash estaria em perigo. Quando completou 20 semanas de gestação, Molly sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto. And I just remember feeling devastated that we were in the same position that we were 6 months prior with our daughter. Os médicos realizaram o parto de Nash e, mesmo sem muitas esperanças de sobrevivência por um nascimento tão antes do prazo, começaram os tratamentos intensivos. O bebê precisou até mesmo de ajuda para que seus sistemas respiratórios e órgãos funcionassem, porque naquela idade ele não conseguiria fazer isso sozinho. When he came out, everything happened so fast. He was so small and so fragile. I mean, you could literally see through his skin. They gave us a quick, "Here's your son," and then took him back and then started to resuscitate him. O pai do menino lembra o quanto foi difícil ver o seu bebê tão pequeno e frágil lutando pela vida. Ele ficou internado por 189 dias na UTI, ligado a uma série de máquinas. He's been through a lot, but Nash is the kind of kid that just is so chill. Hoje, o pequeno Nash já está em casa com os pais e saudável. Ele ainda depende de oxigênio, mas está progredindo bem e deve ter poucas ou nenhuma sequela, o que é um milagre. Nash já está até indo para a creche. Até agora, nenhuma outra criança no mundo havia batido o recorde do pequeno Nash, que entrou para o livro dos recordes como o bebê mais prematuro do planeta a sobreviver. As férias de verão estão acabando, o ano novo letivo se aproxima e nesse comecinho da volta às aulas, muitos pais sofrem com uma coisa: a adaptação da rotina de sono que acaba ficando bagunçada por causa das férias. Com isso, a repórter Cone Rocha foi atrás de dicas para facilitar esse retorno aos trilhos quando o assunto é sono da garotada. É hora de retomar os hábitos escolares e um dos mais importantes é o sono. Os médicos alertam, uma boa noite de descanso é essencial para o desempenho dos alunos e dormir bem é tão importante quanto uma alimentação saudável ou a prática de exercícios. Mas depois das férias, muitos jovens voltam às aulas com o relógio biológico bagunçado. Se esse é o caso com a sua família, atenção, algumas dicas podem ajudar. Segundo especialistas, o ideal é começar a ajustar os horários gradualmente, pelo menos 2 semanas antes do início das aulas. Experimente adiantar a hora de dormir em 15 minutos a cada noite, até chegar ao horário ideal para o período escolar. E mais, também é fundamental acordar mais cedo, inclusive nos sábados e domingos. A pediatra Caroline Weingart orienta que nos fins de semana o despertar não ultrapasse 1 hora do horário convencional de segunda a sexta. So if they normally get up at 6:30 during the school week, get them up by about 7:30 on the weekend, if possible. Outro ponto importante é a higiene do sono. Guardar celulares e tablets pelo menos 1 hora antes de dormir ajuda o cérebro a entrar em modo de descanso. Vamos lembrar que o ambiente tem que estar adequado, não muito quente, nem muito frio. Não deve ter muita luminosidade no quarto, de preferência estar mais escuro. Não ter barulho, não ser perto de um ar-condicionado ou não ter uma pessoa que eventualmente ronca junto nesse quarto e também não ter animais de estimação dormindo na cama com a criança, porque os animais acabam acordando à noite, se mexendo, indo em cima da criança e atrapalhando esse sono, certo? É muito importante que o sono seja prolongado e repousante, porque é durante o sono que a criança vai liberar hormônio de crescimento. E nessa fase da adolescência é quando as crianças estão realmente desenvolvendo o seu organismo, os seus neurônios, a sua parte muscular, a sua parte óssea. E o hormônio de crescimento, o GH, é fundamental para isso. É liberado à noite, assim como a melatonina. E é aí que você vai perceber uma criança com uma resposta melhor durante o dia. Uma criança que dorme bem à noite, rende melhor durante o dia na escola, faz mais atividade física, tem menos doenças, tem uma imunidade melhor.
No próximo bloco, alerta de tsunami agita a costa leste e ilha do Havaí após terremoto na Rússia. E levantamento mostra que o clima extremo já deslocou 50 milhões de pessoas que são consideradas imigrantes climáticos. Um grande terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a costa leste da Rússia desencadeou ondas gigantes que cruzaram o Pacífico. Alertas foram disparados para milhões de pessoas em diversas partes do mundo, inclusive em territórios norte-americanos, em áreas como Alasca, toda a costa oeste e ilhas do Havaí. Esse mapa mostra onde aconteceu o terremoto russo e as áreas para onde foram disparados alertas nos Estados Unidos. Na hora do tremor ainda era noite na Califórnia, e imagens de marinas como esta de San Diego registraram o agito da água. Helicópteros da polícia sobrevoaram a cidade de Los Angeles para alertar a população com sirenes. O Serviço Nacional de Meteorologia pediu que milhões de pessoas no Alasca, Havaí e Costa Oeste se afastassem de zonas costeiras e buscassem terrenos mais elevados. O mesmo alerta foi emitido para Rússia, Japão, Filipinas, Chile, Peru, Indonésia e Equador. Entre os territórios norte-americanos que mais foram impactados estava o Havaí. Listen, if you are in a safe place, stay there, and if you're not, do something about it. Get to higher ground. Logo cedo, as estradas ficaram tomadas de moradores que cumpriram as ordens de evacuação. Ondas com mais de 1,5 metros chegaram a atingir a costa havaiana, mas nenhum grande problema foi relatado, a não ser cheias isoladas. Por enquanto, seguem em vigor alertas para correntes perigosas e mar agitado. Enquanto isso, a Guarda Costeira segue monitorando a situação para caso de novos tremores na região russa. Do centro-oeste ao nordeste e sul dos Estados Unidos, mais de 170 milhões de pessoas enfrentam uma onda de calor considerada perigosa e sem precedentes. Estados como Nebraska, Missouri, Virgínia Ocidental e grande parte da costa leste estão sob alerta máximo, com temperaturas que passam dos 40 graus Celsius e sensação térmica que pode chegar a 48. A situação é mais crítica nas áreas do sul do país, com destaque para a Flórida, que está no epicentro dessa onda de calor brutal. Cidades como Jacksonville, Orlando e especialmente Tampa registraram recordes históricos. Em Tampa, os termômetros marcaram 100 graus Fahrenheit, cerca de 38 graus Celsius. Foi a temperatura mais alta da história da cidade desde que os registros começaram em 1890. Em Leesburg, a sensação térmica atingiu impressionantes 48 graus Celsius. Outras cidades, como Sanford, Fort Myers, Winter Haven e Ruskin, também superaram marcas históricas. O calor é tanto que bateu o recorde de todos os tempos para o mês de julho. A cada ano que passa, o verão está ficando mais quente. Neste exato momento, na Flórida, nós temos como fosse um domo, uma cúpula invisível de calor sobre a Flórida, que não está permitindo que outras correntes com ares mais frios possam chegar na Flórida para que a gente possa ter, por exemplo, uma chuva, algo que pudesse moderar um pouco a temperatura. O ar tem ficado muito seco, cada dia que passa mais seco, produzindo ondas de calor cada vez maiores. O Centro Nacional de Meteorologia diz que o Centro-Oeste e Nordeste devem começar a sentir alívio a partir de amanhã, quinta-feira, com a chegada de uma frente fria. Mas a Flórida deve seguir sofrendo, com temperaturas acima da média até o fim de semana. A situação é considerada de risco de vida. Muitos hospitais da Flórida já registraram aumento nos atendimentos de pacientes com sintomas de insolação e exaustão térmica, principalmente entre trabalhadores ao ar livre. A recomendação é redobrar os cuidados. Evite atividades na rua nos horários mais quentes do dia e beba bastante água. Além do calor forte, a fumaça de incêndios florestais no Canadá piora a qualidade do ar em diversas regiões do país. Existem sistemas de tempestades se formando agora mesmo na costa da África, e o que significa que, juntando toda essa equação,
o mês de agosto e setembro são meses favoráveis ao aparecimento de furacões, geralmente por causa de toda essa questão desse calor extremo que nós estamos presenciando no momento. Hora da nossa previsão do tempo, vamos dar uma olhadinha, ver como é que vai estar o clima amanhã em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto, mínima de 61, máxima de 73. Norfolk também, sol entre nuvens, Charlotte a mesma coisa, com mínima de 73, máxima de 79. Atlanta, sol entre nuvens, a gente tem esse mesmo cenário com um pouquinho de pancada de chuva ao longo do dia em toda essa região. Miami, mínima de 81, máxima de 90 graus nessa área. Em Houston, a previsão é sem chuva, mas aparecem nuvens encobrindo o sol de vez em quando. E fica parecida essa situação em quase todo o Texas. Sol forte em Albuquerque. E em Las Vegas também brilha o sol com máxima chegando a 102. E Salt Lake City também a previsão é de sol ao longo de todo o dia com a máxima de 88. Por causa das mudanças climáticas, a ONU anunciou que está monitorando um novo tipo de imigrantes, os climáticos. Eles já somam 50 milhões em todo o mundo, incluindo o Brasil e aqui nos Estados Unidos. Nos próximos 25 anos, esses imigrantes devem somar 216 milhões de pessoas. Eles não fogem de guerras, nem de perseguições. Fogem do clima, do colapso ambiental. O número de pessoas que estão sendo forçadas a deixar as suas casas por causa de enchentes, secas, furacões e temperaturas extremas não para de crescer. Hoje o mundo já soma 50 milhões de migrantes climáticos, segundo a Organização das Nações Unidas e a Universidade de Colômbia. E esse número pode aumentar. De acordo com o Banco Mundial, até 2050, mais de 216 milhões de pessoas devem migrar por conta de desastres relacionados ao clima. Além do deslocamento forçado, esses grupos enfrentam outro problema. Não há ainda uma proteção legal internacional específica para os migrantes climáticos. Eles não são reconhecidos como refugiados pelas regras da Convenção de Genebra. E muitos desses migrantes climáticos vêm de países da África, da Ásia e da América Latina, regiões mais pobres e vulneráveis. Mas os efeitos já atingem também grandes cidades litorâneas da América do Norte, Europa e Oceania. No Brasil, as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul em maio do ano passado deixaram cerca de 2 milhões de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Cidades inteiras foram destruídas e mais de 170 pessoas morreram. Quase 580 mil moradores foram obrigados a deixar as suas casas e sem perspectiva de retorno. Muitos deles acabaram vindo para cá. Enquanto as temperaturas sobem, o número de imigrantes climáticos segue aumentando. A crise climática já deixou de ser ambiental e agora é também uma crise migratória e sem precedentes. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua audiência e te espera de novo em uma próxima edição. Até lá. Até.